bem-vindo ao nosso canal Chamas para Fazer Diferença. Hoje eu queria compartilhar algo com vocês, né, que Deus tem falado muito comigo e algumas coisas que aconteceu comigo, né. E eu queria falar um tema com vocês, assim, conversar com vocês, né, e ver o que vocês pensam, né. Será que um cristão, ele pode ficar deprimido? Ou vocês acham também que o cristão também não pode ficar enfermo? Eu queria falar um pouco sobre isso, tratar desse assunto com vocês, né? E assim como todos sabem, né, eu tenho um pouco de timidez, assim, de gravar vídeo também, pra mim é uma dificuldade. Então, assim, como eu tenho muita coisa pra falar e às vezes por causa do meu nervoso, assim, pela vergonha que eu sinto, talvez eu acabo esquecendo de falar algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Então, de vez em quando talvez vocês vejam eu lendo, né, que eu deixei uns rabiscos no meu caderno. E tá, é só pra vocês não ligarem se eu estiver olhando pra baixo, é porque eu tô lendo meu caderno. E eu queria, que nem eu estava falando, né, eu queria falar sobre será que o cristão não pode ficar deprimido, né? Mas antes eu queria compartilhar algo com vocês, assim, pra quem não sabe, né? Eu estou fazendo o tratamento psicológico, né? E eu estou tratando uma doença psicológica. Essa doença psicológica já tô tratando mais ou menos 2 anos. 2 anos e pouco. No começo o médico achava que eu tinha o transtorno de adaptação, né? Mas eu não estava, assim, melhorando, né? E eu tava cada vez ficando pior. Em vez de melhorar, eu estava, assim, tava gravando mais. E começou a aparecer, assim, outros sintomas. Foi aí que o médico, ele descobriu que, na verdade, eu estava com estresse pós-traumático. Sobre a doença psicológica, assim, no próximo vídeo, né, estarei explicando melhor pra vocês, né, como tem muita coisa pra dizer, não vai dar pra falar nesse vídeo, assim, detalhe por detalhe, né. Então, eu descobri que eu estava enferma, aí, assim, uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, não é fácil, né, estar com enfermidade e às vezes nós esperamos que as pessoas nos dêem uma palavra, assim, de conforto, né, mas acontece que às vezes não é no jeito que a gente esperamos, que queremos que aconteça, né. Algumas pessoas sem misericórdia nos julgam dizendo, né, o sofrimento que ele está passando agora é porque ele deve estar com ele deve estar com um pecado escondido. Ou que, assim, outras palavras que eles também usam assim, sem base bíblica, né? Castigo de Deus, ou o Senhor pesou a mão sobre ele, sobre ela. E eu lhe pergunto, né, assim, pra a gente pensar um pouquinho, né? Assim, estava Deus castigando Jó quando ele sofria das feridas por todo o corpo? Assim, eu queria pedir pra vocês, assim, né, com todo respeito, com todo carinho, né? Não julgue ninguém, pense antes, né, de falar cada palavra que você for falar, né? Pense antes. E assim, mesmo que a pessoa realmente ficou com aquela enfermidade ou tá passando por aquela dificuldade, aquela luta porque ela realmente pecou ou ele pecou, assim, a gente não tem o direito de julgar aquela pessoa, né? Deixe nas mãos de Deus, né? Deixe aquela pessoa, ele ou ela, com Deus, né? Porque, assim,
Nossa, gente, assim, verdade. Tenta pensar comigo. Você está passando por aquele momento mais difícil da tua vida e alguém, ao invés de te dar palavras de conforto, te dá uma palavra de desconforto. É sério, assim, tipo, morre logo, desgraçado. Eu falo brincando, mas é sério. Mas podemos ver que não é só com a gente que acontece isso, né? A gente podemos ver na Bíblia que também outras pessoas passaram por isso, porque lá em... Depois, se você tiver um tempo, leia lá em João, capítulo 9, versículo 2 e 3, né? Que a gente vê ali que os discípulos perguntam, mestre, ele está cego por causa que ele pecou ou porque os pais deles pecaram? O pai dele pecou, mas não, era para que a glória de Deus fosse manifestada. A enfermidade pode ser para manifestar a glória de Deus. E no caso de Jó, Deus permitiu a doença para glorificar o seu nome, mostrar o caráter do seu servo. Mas é claro que também existe base bíblica, né? Para afirmar que alguém pode ficar doente com decorrência de uma vida pecaminosa. Como o caso do rei Jeorão. Segunda Crônicas, capítulo 21, versículo 12 ao 15, se você puder ler em casa. E também em João, capítulo 5, versículo 14. Jesus, ao encontrar no templo um paralítico que ele tinha curado após 38 anos de paralisia, Jesus disse a ele: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Também Cristo deixa claro que Satanás faz algumas pessoas enfermas. Lucas capítulo 13, versículo 16. Ao libertar a mulher, Jesus disse que soltou da prisão uma filha de Abraão, que há 18 anos o diabo tinha prendido. Mas deixando claro, né, assim, pra vocês, que nem sempre alguém fica doente por estar em pecado, né? Ou por ataque também do diabo, né? Mas também a gente pode ver assim que Jó, ele sofreu com a enfermidade, ele foi atacado pelo diabo com a permissão de Deus. Mas assim, vamos pensar um pouco, né? Então, pelos quais motivos as pessoas adoecem. Mas antes de estar falando sobre isso, eu queria falar pra você assim, se você estiver passando por alguma enfermidade e não souber discernir, não saber assim que atitudes tomar, procure alguém assim, né, que possa te ajudar, né, uma pessoa que procure o pastor, né, a sua família, né, alguém que seja maduro espiritualmente e ele saberá te ajudar. Então, a enfermidade pode ser para manifestar a glória de Deus, como que eu disse aquela hora, né? Mas, enfim, o que podemos fazer diante da enfermidade? Que possamos orar pela cura, né? Busque a Deus, que Ele vai te ouvir, né? Assim como que Ele tem me ouvido. E que possamos reconhecer que Deus tem um propósito também na enfermidade, né? Na hora, às vezes, a gente não entende, né? Porque Deus permitiu essa enfermidade, né? Essa dor. Na hora a gente não consegue compreender. Mas confia em Deus, né? Que lá na frente você vai ver o porquê de tudo isso que você está passando. E a tristeza e a falta de esperança também, né? Nesses momentos difíceis que a gente sente, muitas das vezes não permite que vejamos a face de Deus e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Eu falo isso por experiência, eu não tinha nem forças para orar, foi onde eu vi que tinha pessoas que estavam orando por mim.
Vocês não sabem como eu me alegrei, como meu coração se alegrou ao saber que tinham outras pessoas que estavam intercedendo por mim. Às vezes existe, né, realmente uma pessoa, você não nem sabe, mas existe uma pessoa, a igreja, que estão orando por você. Saiba que mesmo que você não tenha força, existe uma igreja que ora por você. E muitas das vezes a gente não tem palavras, né, pra falar com Deus. A dor é tão grande que nem sabemos por onde começar, não consegue. Não, a gente tá com. Nossa, muitas das vezes a gente não sabe nem o que falar. E a gente só consegue chorar. Mas Deus sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Tenho certeza que Ele vai te dar vitória e Ele vai te dar a resposta. E que assim, eu confesso que quando eu fiquei enferma, né, eu não conseguia ter concentração. E mais pra frente eu vou estar falando porque eu comecei a não concentrar e comecei a esquecer das coisas. Eu não conseguia mais nem ler, nem orar. Era muito difícil. Tinha às vezes que eu até conseguia, mas muitas das vezes eu não tinha nem força. E mesmo que queria, eu não conseguia. Mas é que assim, dependendo do grau da doença psicológica, assim, ela tira a concentração, né? Tanto que até mais quando eu ia tocar o teclado, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Até coisa simples assim, eu comecei a, quando eu ia tocar na igreja, assim, eu começava a esquecer os acordes. E mesmo vendo os acordes, eu esquecia como tocar. Simplesmente esquecia do nada. Não tinha como esquecer, eu pensava comigo. Porque são notas que eu sempre toquei, sempre usei. Como eu não entendia. Acontecia do nada. Às vezes eu ia tocar um hino e de repente eu esquecia a nota. E eu ficava desesperada, porque às vezes eu tocava coisa que não era pra tocar. Não era um erro qualquer que a gente às vezes comete, mas é porque simplesmente eu esqueci a nota. Mesmo vendo as notas ali que era pra fazer, eu simplesmente me dava um branco, um esquecimento. E eu estava esquecendo de muitas coisas, né? Até pra, assim, comecei com o tempo a esquecer dos acordes mesmo, as notas que eu deveria tocar, mesmo estando lendo a nota no papel, acontecia simplesmente do nada. Isso foi só o começo, né? Assim, esqueci como era o meu serviço na fábrica e era um serviço que eu sempre fazia o mesmo serviço naquela época, né? E era um serviço muito simples, não tinha como esquecer. E simplesmente eu esquecia e começava a derrubar as coisas, né? E comecei a se sentir azia e quando não conseguia fazer as coisas, doía o meu peito. Sentia dores na cabeça, sentia uma fraqueza muito grande no corpo. E eu também comecei a esquecer também do caminho para casa. Eu ia voltar para casa e simplesmente do nada eu passava, eu ficava perdida no meio do nada, não conseguia voltar para casa. Tanto que na época o médico ele me proibiu, né, de dirigir. Porque era muito perigoso, né? Acontecer também não comigo, mas também alguma coisa com outras pessoas. E eu também comecei a não conseguir dar mais aula para as crianças, nem fazer gesto com elas. E fora mais outras coisas, né? Porque como eu não tinha concentração, eu não conseguia me concentrar. E como eu tinha esquecimento também, então mesmo que eu treinasse horas,
treinasse várias vezes, eu chegava na hora, simplesmente esquecia do que tinha que fazer. E por eu não conseguir fazer as coisas que eu mais gostava de fazer, eu comecei a ficar muito deprimida, comecei a ficar cada vez pior. E como chegou então essa hora que eu não conseguia mais fazer nada, eu fiquei em uma tristeza profunda. Foi aonde eu fui agravando, a enfermidade foi agravando mais, mas Deus nunca desistiu de mim. Sempre esteve comigo e a palavra dele falava comigo. E eu guardei as palavras que eu tive meditando, né? Eu guardei no meu coração, e quando tinha dias que eu não conseguia ler, né? Deus fazia me lembrar daquelas palavras que já tinha lido. E ele falava comigo, né? Num dia que ficava bem ruim mesmo, que não conseguia ler, Deus falava comigo, me fazia lembrar dos versículos da Bíblia. E o Espírito Santo realmente nos faz lembrar. Mas o que eu aprendi com isso, né? Que eu precisava dar mais valor na palavra de Deus, né? Não faça igual eu, não espere ficar doente para só depois dar valor na palavra de Deus. Sabe, você querer ler e não poder ler. Gente, é muito horrível. Mas graças a Deus estou bem melhor agora. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Ter doença psicológica não é nada fácil. E, gente, doença psicológica não é frescura. E você que tem, assim, doença psicológica, você sabe e entende muito bem o que estou falando. Então, para quem não sabe, também tem curiosidade de saber como surge a doença psicológica. Assim, muitas das vezes são por causa que desgastamos demais o físico ou nos desgastamos demais emocionalmente. A pessoa também pode ficar doente porque alguém da família teve, né? Porque a doença psicológica também é hereditária. Ou também falta de perdão, ou perdas, ou decepções e outras. Como o meu, por exemplo, estresse pós-traumático, estarei explicando um pouco, né? No caso, o meu foi o trauma que eu tive quando criança, até os meus 21 anos de idade. Eu sofri bullying e bem sobre como foi que aconteceu, eu estarei explicando melhor em outro vídeo, né? E fora o bullying, né? Tive outras situações que aconteceu na minha vida, né? Mas graças a Deus, né? Deus curou o meu coração, né? Tirou aquelas feridas, né? Pois agora eu até lembro das coisas que aconteceram, mas não me dói mais, não me prejudica mais, né? Graças a Deus. E o estresse pós-traumático, assim como diz o japonês, né? Furashibaku, né? Assim, vem do inglês, né? Mas aí eu não sei a pronúncia. Assim, mas enfim, né? Pra vocês entenderem, assim, como realmente assim, acontece muito assim nos pesadelos, né? Comigo, assim, foi assim. Ou sensação de que eu, assim, sensação que o evento traumático está acontecendo assim novamente. Comigo, no meu caso, eu tinha pesadelos todos os dias. Agora, graças a Deus, não tenho mais. Esses pesadelos que eu tinha, assim, fazia eu reviver, né, tudo aquilo que tinha acontecido comigo, assim, desde a minha infância, né. Era como se eu revivesse aquele momento, né. Eu sentia a dor que eu senti, eu sentia o medo que eu senti naquela ocasião. E era assim, muito real, parecia muito real. E o medo, né? A dor. É como se você voltasse naquele dia.
Mas antes de falar disso, queria falar, assim, só deixar um conselho pra vocês, se você conhece alguém, assim, que tem esses pesadelos, né? Não é um pesadelo normal. Que se você conhece essa pessoa que tá com estresse pós-traumático e tem esses pesadelos, não acorde essa pessoa, né? Daqui a pouco você vai saber por quê. Os pesadelos parecem tão reais e como se você tivesse naquele dia e na mesma hora, e você sente o mesmo medo que você sentiu naquela ocasião que aconteceu, e você sente a dor que você sentiu naquele momento, né? Como acabei de falar aquela hora. E como se você voltasse mesmo no tempo, e você acaba revivendo tudo de novo. Os pesadelos pareciam tão reais que o meu corpo também reagia, e por causa disso, já cheguei a acordar com partes do meu corpo com feridas ou sangramento. Ou também as coisas que eu tinha no meu quarto arrancado do lugar. Quando acordava, as coisas que estavam ao meu redor, estava tudo arrancado. Eu fazia isso sem consciência, porque o pesadelo parecia real demais. Mas era por causa do pesadelo, né? Eu acordava só à tarde, bem tarde mesmo, mas ninguém podia me acordar, pois a minha mente, ela funcionava praticamente o dia todo. E antes de o médico dizer que não podia me acordar, aconteceu que eu pedi para meus pais, né, me acordar, né? Porque era tão terrível ter aqueles pesadelos que eu falei, não, né, eu vou pedir pra alguém me acordar, né? Eu não vou querer ficar naquele pesadelo terrível, né? E aí foi onde que eu assisti alguns vídeos, e nesse vídeo a pessoa dizia que podia acordar sim. E eu, sem perguntar pro médico, eu fui e fiz isso, né? E assim, como a minha mente não descansava por esse motivo, né, dos pesadelos, acordava com muita dor de cabeça, ficava dias com dores de cabeça. Era difícil aliviar a dor, né? A dor não passava e no outro dia ainda continuava a dor, né? E devido a minha mente não descansar, aconteceu que comecei a perder a concentração, né? Foi por esse motivo que comecei a perder a concentração, enfim. Por esse motivo eu pedi que meus pais me acordassem, né? E também como tinha visto o vídeo, enfim. Num dia seguinte, então a minha irmã foi me acordar, né? E na hora eu estava tendo pesadelos com o meu passado. Na hora eu estava sendo atacada e foi querer me proteger. Nisso que eu fui me proteger, eu me levantei com tudo e quase avancei no pescoço da minha irmã, né? Eu fui com as duas mãos, quase peguei o pescoço dela. E quando abri os olhos e vi, quando minha consciência voltou, eu vi que ninguém estava me atacando. Eu fiquei muito assustada. E fiquei com sentimento de culpa, né? Nossa, eu pensei, eu quase machuquei a minha irmã. E eu ficava desesperada, né? Porque era uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. E não era só uma vez, duas. Era todos os dias. Então, foi aonde que o médico explicou, né? Eu falei pra ele o que estava acontecendo, né? E o médico explicou que não podia me acordar, né? Então, por favor, não acorde quem esteja com essa doença. Mesmo que você esteja preocupado, né? Que ela ou ele está dormindo demais, né? Assim, está dormindo um tempo exagerado, né? Mas na verdade a pessoa não dorme. Pelo menos assim no meu caso, né? Com a doença estresse pós-traumático. Porque, que nem o médico explicou, que a minha mente não dormia, né? Que eu sentia muitas dores no corpo e na cabeça. Explicou que a minha mente não dormia e como o meu corpo também reagia, e era por isso que eu sentia muitas dores na cabeça e dores no corpo, né? O meu corpo ficava muito fraco. Que a minha mente funcionava o dia inteiro.
Então, se você estiver morando junto com essa pessoa, evite deixar coisas no quarto, né, que possa acabar, assim, ferindo ela, né, machucando ela, porque não é porque ela quer, né, mas é que ela tá sem a consciência e ali o pesadelo dela parece tão real que o corpo dela, ela reage, né, sem consciência. E quando os pesadelos ou circunstâncias faz relembrar da náusea, tremores, mas depende também, tem dia que eu acordava várias vezes na madrugada e quando eu acordava de madrugada eu precisava tomar remédio para poder novamente dormir, porque se eu não tomasse eu ficava o dia inteiro acordada. Eu não conseguia dormir de novo. Ainda mais porque eu sentia medo de ter os pesadelos de novo, né? Que às vezes eu acordava por causa dos pesadelos, né? Conseguia às vezes até acordar, mas acordar de madrugada e isso aqui ficar com medo. E se eu tiver esse pesadelo de novo? Se eu sentir aquelas dores de novo? Então eu não conseguia dormir. Então eu comecei a tomar remédio pra também controlar, né? Pra, assim, acalmar, né? E aí ele dava sono, né? Pra dormir. E assim como que eu já entrei nesse assunto sobre o remédio, né? Queria falar algumas coisas pra você, né? Sobre isso. Maneira que eu penso, né? Não quero assim que você concorde tudo com o que eu digo, né? É só cada um tem um pensamento e só queria compartilhar o jeito que eu penso, né? Ao tomar o remédio não quer dizer que você não acredita que Deus ele pode te curar. E assim, não quer dizer que você não acredita que Deus pode te curar, né? Creio eu que Deus também usa a vida dos médicos. Uma coisa que eu aprendi, né? Lembra de Lázaro? Quando ele morreu? Do episódio em que Jesus ressuscitou Lázaro, você lembra de Jesus ter movido a pedra? Então, né? Pois bem, realmente Jesus não moveu. Jesus pediu para que os homens movessem a pedra. Depois, sim, Jesus ressuscitou Lázaro. E uma vez, uma irmã, né? Uma amiga minha me disse, bem antes de ela falar, né? Eu falei com Deus, né? Em pensamento, né? Deus, eu não aguento mais tomar tantos remédios porque eu tava tão ruim, né? Que o médico até queria me internar, né? Mas eu tive muitos remédios mesmo, porque eu tinha muitas crises, dores, né? Então, tinha muitos remédios pra tomar. E uma coisa que eu mais não gostava de fazer era tomar remédio, né? Até hoje, na verdade, eu não gosto, né? Mas aprendi a tomar quando é preciso. Aí, nesse dia, era EBD na escola dominical, uma sexta-feira. E foi aonde que, antes de entrar ali na aula, eu tinha falado com Deus, né? Em pensamento, Deus, eu não aguento mais tomar esses remédios, eu não aguento mais. Eu olhava aqueles sacos de remédio, nossa, tantos remédios pra tomar, né? E até quando eu vou tomar esses remédios? Mas foi aonde que essa minha amiga, ela estava dando aula e ela disse uma coisa que eu guardei pra mim, né? Que ela disse que, como assim, a história de Lázaro, né? Que Jesus ressuscita ele, mas as pessoas que movem a pedra, né? Jesus pede para que as pessoas movem as pedras. A pedra, então, assim, o que é do nosso alcance a gente faz, né? E aquilo que é impossível pra gente, a gente entrega nas mãos de Deus, né? Que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? E assim, o que era do meu alcance, o que eu poderia fazer? Na hora eu pensei, eu apliquei aquela palavra na minha vida. E foi então que eu falei comigo, né? Não,
eu posso tomar os remédios, então eu vou tomar os remédios. Eu posso ir ao médico, eu vou ao médico. Eu posso fazer tratamento, então eu vou me tratar, né? E não só isso, né? A gente também precisa ir ao médico, assim, mas também cuidar da vida espiritual. Então o que eu podia fazer era buscar a Deus, orar, pedir ajuda para Deus e nunca desistir, né, de pedir a cura para Deus. Não deixe, né, de buscar a Deus assim mesmo que seja difícil, né? Se é difícil com Ele, imagina assim, né? Então, ore pela cura, né? Como Ezequias orou para ser curado lá em Isaías, capítulo 38, versículo 1 ao 15. Isaías 38, versículo 1 ao 5. Reconheço que Deus tem um propósito na enfermidade. Às vezes, no momento que estamos enfrentando, a gente não entende. E a gente não consegue muitas das vezes compreender, mas em tudo Deus tem um propósito. Que em meio à enfermidade possamos ter motivos para louvar a Deus. Perceba a presença de Deus em meio à luta. O corpo pode estar abatido, mas o espírito pode ser fortalecido, que possamos nos alegrar com a salvação de Deus. A vida será tão feliz quanto a atitude diante das circunstâncias. Jesus sacrificou a si mesmo para nos livrar das dores. Isaías 53, 4. Deus deseja assim nos curar. E também, além de crermos nessa verdade, nós cristãos precisamos tomar atitudes para viver uma vida saudável. Mesmo que seja difícil, muitas das vezes o seu corpo está com dores, cansaços. Esforce-se, sei como que é difícil, mas não deixe de frequentar a igreja. Mesmo que aconteça de dar crises ou por você acabar não dormir na noite, você acaba dormindo no meio do culto, assim, né? É por causa da enfermidade, não é algo de cansaço assim qualquer, né? Ou porque você não quer estar ali. Deus sabe, né? Ele vai te entender, né? E assim, ele vai ver o seu esforço e ele sabe que não é um cansaço à toa, ou é porque você de propósito dormiu ali, porque você não quer ouvir a palavra. Ele sabe, ele vê e te entende sempre. Guardamos algo, mesmo que você não tenha concentração devido à enfermidade, não deixe de ir à igreja, não se culpe por não ter conseguido se concentrar, né? Às vezes por esse motivo você não consiga guardar, né? Todas as palavras que foram ditas, né? Por falta de concentração. E não tente querer forçar a mente ou ficar se culpando demais por não conseguir. Ou acompanhar, assim, não conseguir acompanhar na leitura por falta de concentração e acontecer coisas, esquecimentos, né? Eu queria deixar também, assim, alguns conselhos, né? Seja santo, mas haja com humildade, trabalhe, mas descansa. Como churrasco, mas coma legumes. Ande com Deus, mas se relacione também com as pessoas, e isso é muito importante. E ande com Deus, mas se relacione com as pessoas. Não esqueça disso. Valorize o espírito sem desvalorizar o corpo. Cuide de sua vida espiritual e também emocional. Visite seu médico e faça exames, que possamos nós também orar pelos enfermos e se importar com os nossos próximos. Eu tinha me esquecido também de algumas coisas. Vamos falar um pouco mais das doenças psicológicas, né? E como vencer através da palavra de Deus. E eu creio que você também, assim, pode vencer, né? Através da palavra de Deus. Mas eu vou falar mais do estresse pós-traumático, porque foi algo que passei e senti, né? Quem tem estresse pós-traumático evita lugares, pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas. A pessoa evita ao máximo de falar sobre o ocorrido, foge das situações contatos, atividades, também tem dificuldade de dormir e dificuldade de se concentrar, distúrbios alimentares
ou a pessoa come exageradamente, ou não sente vontade de comer, não sente fome. Tem também perda de interesse em atividades, sentimentos de culpa e vergonha, dificuldade de confiar em alguém e manter relacionamentos próximos, ter taquicardia, dores no peito, tonturas, dor de cabeça, medo constante. Explicar melhor para você, esses sintomas do medo não é um medo passageiro normal, né? Diante de um perigo, assim, qualquer, né? Que sentimos, assim. É um medo diferente. É um medo exagerado, sem motivo, aparece do nada. Dependendo da pessoa, ela sente um medo e acha que vai morrer. E começa a dar mal-estar, taquicardia. E aproveitando que estamos falando sobre o medo, eu me lembrei que os inimigos israelitas também tentaram intimidar Neemias, né? Para que ele ficasse com medo e parasse o seu projeto de restauração dos muros em Jerusalém. E o que eu queria falar com isso, né? Que o inimigo continua usando essa tática, né? Ele sabe que Deus tem uma linda promessa, um propósito para a sua vida. E certamente ele vai fazer de tudo para fazer você parar ou desistir dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Já que essa enfermidade provoca o medo, ele usa essa situação para fazer você desistir daquilo que Deus tem para sua vida. É uma batalha espiritual também. Mas eu pude ver também que o próprio Davi também sentiu medo, né? Quando você vê lá Salmos 27:1, não é só nós, mesmo os homens de Deus também sentiram medo. Quando você sentir medo, leia Salmos 27:1. Me ajudou muito quando dava crise de medo. Salmos 91:2, Deus nosso esconderijo. Salmos 121:3, Deus nos protege. Esses versículos me ajudaram muito, muito mesmo. Quando eu tinha momentos de crise, falando de crises, eu já cheguei a ficar deprimida, né? Cheguei até a desejar a morte. Talvez até você pense, você é uma cristã, né? Talvez você já tenha ouvido também, um cristão não pode ficar deprimido, né? Mas será? Muitas das pessoas só vê as doenças psicológicas como um mal espiritual, fruto de ações demoníacas. Talvez em alguns casos realmente seja, né? Mas nem todos são. Mas a doença psicológica tem vários motivos para a pessoa ter ficado enferma. Às vezes ficam porque alguém da família teve, porque também, como eu disse, né, no começo, né, ela também é hereditária, né? Ou porque ela passou por perdas, decepções, enfim. Será que o cristão não pode ficar deprimido? A gente pode ver lá na Bíblia, né? Elias, ele ficou com a alma batida, talvez até deprimido. Ele enfrentou Baal e os venceu, mas logo depois, se você ver lá na Bíblia, a gente vê que ele se escondeu na caverna e desejou a morte. Eu vi que não foi só eu que senti isso, né? Mas até Elias, que era um homem de Deus, desejou a morte. Leia depois lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1-21. Elias precisou de ajuda também. Mas Deus o ajudou. Deus ajudou ele. Deus ajudou a ele a sair da caverna. Do lado de fora, o Senhor mostrou que haveria mais pessoas do lado de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Fiz ficar em Israel 7.000. Não é porque temos Cristo em nossas vidas que não estamos sujeitos a ficar enfermos. Estamos sim sujeitos aos males do mundo. Não somos super-heróis, mas a grande diferença é que temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus para nos ajudar e nos dar força. E se os cristãos não ficassem doentes, Tiago não deixaria instruções em sua carta de orar, de ungir os doentes para receber a cura, né? A gente pode ver lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. E voltando, né? Além desses sintomas que já falei, também tem os sintomas de chorar com facilidade.
Eu não era de chorar nunca, gostei de chorar na frente das pessoas, até porque eu achava que chorar na frente das pessoas era, assim, mostrar fraqueza, né? Assim, era uma pessoa de ser uma pessoa fraca. Eu achava que se eu chorasse na frente da pessoa, eu era uma pessoa fraca. Só que quando eu fiquei com a doença psicológica, né, eu chorava facilmente, mesmo não querendo. Eu tentava segurar o máximo, mas não conseguia. E eu chorava com muita facilidade. Era uma tristeza profunda que eu sentia. E, assim, outras coisas também que eu não conseguia me amar, eu não gostava do jeito que me vestia, eu não gostava da minha aparência. Eu sentia que tudo que eu fazia não estava bom. Assim, nada que fazia pra mim realmente estava bom. Mas eu sempre me recordava que eu era especial e o quanto ele se importava comigo, o quanto ele me amava. Nós que sofremos desse mal precisamos de ajuda espiritual, oração, da palavra de Deus, mas também da medicina, né? Nós cristãos, mesmo estando doentes, temos um Deus e o Consolador que nos ajuda, que nos dá força, porque quando me dava crises da doença, eu desejava a morte, e Deus fazia eu pensar: o meu sacrifício na cruz por você foi em vão. Deus nunca desistiu de mim. As pessoas podem te decepcionar ou desistir de você, mas eu tenho certeza que Deus nunca irá te decepcionar e nunca irá deixar você sozinho e nunca irá desistir de você. Chore se for preciso, clame, geme se for preciso. Fale com Deus, peça ajuda a Deus, porque eu pedi e Ele me ajudou e tenho certeza que Ele irá te ajudar também. Ele tem algo melhor para você. Ele tem um plano lindo para realizar na sua vida. A doença não é para você somente sofrer, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E que outras pessoas possam ver que nosso Deus ainda Ele cura nos dias de hoje. Eu não sei se você está enfermo ou se você está passando por outro tipo de dificuldade. Talvez esteja passando por momentos dolorosos. Eu não sei qual o deserto que você está passando, que você esteja enfrentando. Eu queria dizer que o deserto não é para nos matar, é para nos dar crescimento, para nos fazer mais fortes em Deus. E também para nos dar crescimento, para nos, como eu falei, né? Isso. Assim, também para estamos mais pertinho dele, né? E para falar assim para vocês, quando mais estava sentindo que aquelas dores, aquelas dificuldades gigantes, foi onde que eu senti mais a presença de Deus. Eu senti o Senhor mais perto, mais pertinho de mim. E assim, é pra gente também, né, poder ter as nossas próprias experiências, ter um testemunho para contar. E que todos possam ver o poder de Deus e que possam ver que até nas tempestades Deus está com você. Que Ele em todo momento nunca deixou você sozinho, sempre esteve com você. E assim, mesmo quando a gente acha que Deus está em silêncio, né? Às vezes a gente acha que até Deus nos desamparou, né? Nos deixou a gente sozinho, mas na verdade não. Naquele silêncio, Deus esteve já trabalhando por você. Você não estava vendo o que Ele estava fazendo ou o que Ele estava planejando lá na frente para você, né? Mas tenho certeza que Ele quer fazer você feliz. E isso que você está passando não é à toa, não é em vão. Às vezes, no momento a gente não entende, até a gente fala pra Deus: Deus, porque o Senhor deixou acontecer isso comigo? Porque eu preciso sofrer tanto assim? Mas lá na frente você vai entender. Deus tem um propósito, um sonho lindo pra você. E Ele quer ver você feliz. E quando você achar que Deus está em silêncio, Ele não quer falar comigo, Ele não está comigo. Não, Ele está com você em todo momento.
Ele está pertinho de você. Às vezes a gente vê tantas dificuldades e não vê que Deus está ali do nosso lado e já está trabalhando por nós, né? Como eu já até contei esse testemunho que aconteceu, né? Quando eu trabalhava perto de casa antes, e aí eu ia de bicicleta. E nesse dia eu estava procurando a chave, e falei, nossa, onde que tá a chave? Eu vou me atrasar e eu gostaria de chegar antes e descansar, né? Porque era pedalando. Aí eu procurando, era o meu primeiro dia que eu ia trabalhar naquela fábrica e tinha dado a hora certinho de eu sair, mas eu não achava a chave. Falava, nossa, eu vou atrasar, e eu nunca gostei de chegar atrasada. Então eu ficava procurando a chave, falei, Deus, por favor, me ajuda a achar a chave. Quando eu fui ver, eu tava o tempo todo segurando aquela chave na minha mão. E naquele momento Deus falou comigo, né? Que assim era eu. Que eu via tanto as dificuldades e as lutas que eu não via que na verdade o tempo todo Ele estava comigo, né? Muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente só vê aquele momento dificultoso, as lutas que a gente está passando e a gente não vê que na verdade o tempo todo Deus está ao nosso lado. E como eu disse, né, não desista dos seus sonhos e projetos, né, dos planos que Deus tem para sua vida. Como diz, tem um hino que diz, Deus sabe o que diz e não errou ao te escolher. Ouça sua voz dizendo, estou com você. Então confia e vai. Ouça esse hino, né? Espero que esse hino possa tocar o seu coração. Foi um hino que falou comigo, né? Se Ele te mandou remar, 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 não é hora de parar. Remar, remar. O que é o vento ou o mar? Diante da voz que tudo fez, tempestade não pode afundar aquele que o próprio Deus mandou remar. Difícil é manter a calma quando a praia já não posso enxergar. Parece que o outro lado fica mais distante ao navegar, mas eu conheço a voz que me mandou remar. As ondas já se levantaram, o vento revolto já me fez chorar. Quase perdendo minhas forças, vejo meu barquinho querendo afundar, mas eu conheço a voz que me mandou remar. Deus sabe o que diz e não errou ao te escolher. Ouça a sua voz dizendo, estou com você. Então confia, vai. Se Ele te mandou remar, 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 Se você tiver um tempinho, né, você pode procurar, né, o nome do hino A Voz. Quem canta também tem o André Felipe, né, o original é um outro cantor, né, aí é do
gosto de vocês, né? Então, até o próximo vídeo, né? Obrigada por ter assistido até aqui. A paz a todos.